Olá a todos e sejam bem-vindos de volta, especialmente a raposa que vem aí para mais uma, na verdade duas. Está no ar mais um episódio de duas partes de História Revista. Super Game Power 12, março de 1995. Pouco tempo depois do episódio anterior e é imperdível. A raposa vai voltar em Star Fox 2. O PlayStation arrasa e imagens exclusivas do jogo, do filme do Street Fighter. Vale tudo para conquistar o público. É o que já vamos ver no começo das notícias do dia. O filme ainda ia chegar e a expectativa já era grande. Esse também é um assunto já muito discutido no nosso programa e já tiveram episódios inteiros dedicados a isso. Dê uma olhada lá na primeira e na segunda temporada que hoje nós vamos pular esse assunto. Vamos ver o que mais tem aqui. SNK descobre o Brasil e vai montar o Neo CD na Zona Franca de Manaus. O que teoricamente é excelente. O videogame mais barato, feito no Brasil. Mas podemos ver como as coisas não mudaram muito depois de 20 anos. Esse Neo Geo CD tinha garantia e assistência técnica no Brasil. E vinha com um precinho camarada de mais ou menos R$1.000 dependendo da loja. Os seus jogos estavam lá na casa dos 70, 100. Isso do que eu consigo lembrar na única loja que vi para vender. Era a RM Mercantil. Todas já fecharam por aqui. Uma delas hoje em dia é uma churrascaria agora. Pelo seu hardware, realmente ainda era um preço muito alto. E ele já vinha com aquele carregamento que é um momento de alegria para ir até a cozinha, fritar um ovo e pegar uma coca. No finalzinho do texto já levanta uma bola de que em 96 veio o 64 bits. E veio mesmo. Isso falaremos qualquer dia, se é que já não falamos em outro. Mas está anotado. Ainda no departamento do Flipper, a onipresente Capcom. A novidade deles é que o arcade chega à sala de visita. Se trata do CPS Changer, que é isso mesmo, uma versão caseira do Flipper que a princípio funcionaria só com os jogos da própria Capcom. Mas com cuspe com jeito dava para jogar o Flipper inteiro com essa placa adaptada. O pacote vinha com a placa, um jogo, fonte, plugs de vários tipos para poder ligar na TV e aquele controle de mesa do Super Nintendo. Para que ninguém se fizesse de espertalhão, a placa era a CPS-1 e os jogos mais recentes já eram CPS-2. Então não haveria perigo de, teoricamente, eles perderem o público que vai ao Flipper. A CPS Changer não teria muitos lançamentos novos. E mesmo quando tivesse, a versão CPS Changer não era lá a mesma coisa. Como já falamos, era a CPS-1 e os jogos da CPS-2 eram novos. Acho que só tinha o Street Fighter 01 nesse tempo. Só que eles lançaram o Street Fighter 01 nessa versão CPS Changer, só que o jogo foi muito reduzido. Se quiser ver pra crer, é só procurar aí por vídeos ou pela ROM mesmo que esteja escrito CPS Changer. Foi um movimento interessante, mas acabou só com 11 lançamentos oficiais, sendo que adaptado poderia pegar jogos de outras placas. Mas hoje em dia já viu. Emuladores pra todo lado e os caras compram um arcade e botam na sua casa numa boa. Admirável mundo novo. Agora os previews. O primeiro é Gale Racer, a adaptação do Red Mobile do Flipper para o Saturn. Era uma corrida da Sega que teve em tudo que é lugar com aquele efeito de 3D falso. Só que para essa versão caseira eles fizeram pequenas mudanças no gráfico. Os carros eram em 3D e botaram animações em CG para quando era o começo, o final e trechos no meio da corrida. Mais outro aqui, Blue Lightning para o Jaguar. Parece que é o Afterburner, mas com movimento mais livres. E tem gráficos bem legais se levarmos em conta o que era que o Jaguar fazia. É um relançamento ou continuação de um velho título do Lynx, o portátil que também era da Atari, que foi lançado em 1989, o jogo. E podemos ver que bem pouca coisa mudou. Caso não esteja claro, a versão do Jaguar é essa que está em cima. Também para os seus 64 bits tem o Fight for Life, finalmente um de porrada. Uma coisa que é legal desse, que eles pelo menos tentaram, foram esses ângulos de câmera que mudam o tempo todo. Muda o ângulo e muda a lente. E se um jogo de luta não é o bastante, que tal 2 então? Aqui está Ultra Vortex, ou Vortex. A cópia sem vergonha do Mortal Kombat que apareceu nesse mês. Também não adiantou nada. Ficou
essa coisa horrenda que estão vendo aí. Agora o Game Boy. Donkey Kong Land. Enquanto o Jaguar e seus 64 bits se batiam para rodar um jogo qualquer, o Game Boy com 8 fazia gráficos do Super Nintendo com poucos cortes. Impressionante. O preço disso foi que as pilhas acabavam em tempo recorde, mas valia cada centavo. Mesmo simplificado, era um ótimo jogo. Tu ia pegar e não ia parar enquanto não fizesse 101%. Ao seu lado temos Road Rash 3 no Mega Drive. Agora um passeio pelo mundo inteiro para as corridas de moto. No geral ainda fica abaixo dos dois primeiros, só que vale muito uma jogada nesse. De volta ao Jaguar, Space War 2000. Batalha espacial em 3D que não ficou lá feio. Esse jogo provavelmente falaram que é continuação ou repaginação daquele que foi um dos primeiros jogos da história dos videogames, o Space War, ponto de exclamação no final. E ele vem na mesma onda de que fizeram como um dos primeiros do Jaguar, o Tempest 2000, remake de um jogo antigo do Atari também. Com isso, a Atari parecia que queria dizer que ia revolucionar o mundo dos videogames, começando com os jogos antigos e a cada passo eles chegariam nos jogos do futuro. Vamos para esse outro aqui. Battlemorph, sequência do Cybermorph, um dos primeiros do Jaguar também. Muito mais conhecido como aquele de nave que aparece a cabeça verde de uma mulher que pergunta toda hora onde foi que tu aprendeu a pilotar. E uma coisa em comum com esses jogos é que, bem já diziam no Alien que no espaço ninguém vai ouvir os seus gritos, mas acrescento que também não vão escutar a renderização. Eles economizaram uma grana fazendo vários jogos no espaço que o cenário é só um fundo preto com bolinhas brancas. Afinal, por que gastar dinheiro e perder tempo fazendo gráficos? Mais jogos para portáteis. O Rei Leão para o Game Gear, o mesmo dos 16 bits em versão reduzida. Depois tem um que teoricamente não faz sentido, é o Sonic Drift 2. Os personagens mais rápidos do mundo dos videogames correndo de kart. E depois Echo the Dolphin 2, mais uma vez atrás de repetir o sucesso do Mega Drive. Ao seu lado temos um lançamento grande, Mega Man 7 para o Super Nintendo. Tudo aquilo que já sabemos no que deu, mas um ótimo jogo assim mesmo. No Saturn, Luta, Suiko Embu. Vendo o jogo em movimento parece até que ele é do Neo Geo, mas não é. Os desenhos nem tanto, mas todo o resto é bem no mesmo estilo. Outro do Saturn que também parece que ficou bom. Side Pocket 2, continuação daquele que conhecemos do Super Nintendo. Tem os modos de jogo de sempre e traz esse novo em que disputamos contra o filho de uma lenda americana da sinuca. Esse cara já teve até o seu próprio jogo. Como o jogo de sinuca não tinha lá muito o que fazer nos gráficos, só que dá pra ver que estão mais bonitos. Para o 3DO, o Edge, tiro em primeira pessoa com a conversa de sempre. Mas pelo que deu pra achar desse jogo, parece que os alienígenas morrem com golpes de frigideira. Se eles são fracos desse jeito, por que diabos me preocuparia em ir atrás de armamento ou até mesmo sentir medo deles? Acho que quando os caras fazem isso achando que a piada é boa, eles não pensam no que vem depois. E ainda vieram reclamar quando o 3DO fracassou. No Mega Drive, o clássico dos clássicos Comix Zone. Esse daqui é sem comentários. Quando foi a hora de aparecer uma coisa para inovar, quando todo mundo só falava de luta, esse jogo veio e apareceu. Jogue agora mesmo. No Super Nintendo anunciaram Comanche, e logo depois ele foi cancelado. Então vamos usar as imagens promocionais que mostraram na E3 daquele ano. Combate com o helicóptero Comanche, que não era um simulador. Ele tinha controles que eram bem lidos, mas não ia muito além de mirar e atirar. O visual era bacana. Seria um dos poucos jogos que usariam o chip Super FX2 caso fosse lançado. Agora, o especial sobre o PlayStation 1, recém-lançado no Japão e que já começava a aparecer por aí. Podemos ver aqui os seus primeiros jogos. O Ridge Racer com a sua conversão quase perfeita do Flipper. Devem ter tirado só uma ou duas coisas, mas colocaram a mais pelo menos o dobro disso. E também, novamente, aquela função de trocar o CD do jogo por um CD de música, porque ele todo é carregado para a memória do PlayStation. Não tinha que esperar para jogar nada. O outro é de luta, Toshinden. Um jogo que é muito bom até hoje. Também faz um bom uso do 3D com muitos movimentos de desvio, ou então que joga o inimigo para todas as direções. A jogabilidade saiu ganhando ao colocarem funções nos botões LR, como os golpes especiais, e aí conseguiram criar um belo sucesso para o seu lançamento.
Recomendado assim como as suas sequências. Recomendado assim como todas as suas sequências. For years I've lived a double life. In the day I do my job, I ride the bus, roll up my sleeves with the hoi polloi. But at night, I live a life of exhilaration. Of missed heartbeats and adrenaline. And, if the truth be known, a life of dubious virtue. I won't deny I've been engaged in violence, even indulged in it. I've maimed and killed adversaries, and not merely in self-defense. I've exhibited disregard for life, limb and property. And savoured every moment. You may not think it to look at me, but I have commanded armies and conquered worlds. And though in achieving these things, I have set morality aside, I have no regrets. For though I've led a double life, at least I can say I've lived. No Super Nintendo, Super Paródios, um jogo de nave que é a paródia do Gradius e que a Konami usava para sacanear com seu próprio universo. O que temos aqui é o Gradius, o jogo de nave, só que com muita coisa sem sentido. A primeira coisa é que o jogador escolhe entre vários personagens. Tem as naves do Gradius, garotas montadas em foguetes, polvos, caras que voam em aviões de papel e bebês. E os cenários são esse monte de coisa bizarra que estão vendo aí. Seria um caso desses de jogo que tenta fazer piada demais, tipo aquele da frigideira que apareceu ainda agora, só que eles conseguiam fazer um jogo bom assim mesmo. Funcionava como jogo. Não faz o estilo de que é pra sair correndo pra jogar na hora que chegar um título novo, mas não é de se jogar fora também. Jurassic Park 2, O Caos Continua. Sequência direta do jogo que não conta como a do filme. Em termos de tiroteio com dinossauros, é o que todo mundo queria desde o começo. Estamos diante de uma boa versão do Contra que só não é melhor porque a munição é limitada. Isso aí é imperdoável. Era preciso tomar alguns cuidados porque existia um esquema de que tem os dinossauros pacíficos que não podiam morrer, senão isso baixava uma contagem. Se ela chegasse a 0 era game over. E tem também a história de que existem várias armas, só que algumas são de munição letal e as outras são de tranquilizantes. E os tranquilizantes só funcionam em dinossauros. Quando aparecerem humanos, o que não vai ser muito no começo do jogo, aí tem que usar a munição letal. Só não é um jogo excelente porque a munição é limitada. E isso é um grande problema. Se estiver ao seu alcance, vale uma jogada. E por fim, no Super Nintendo encontramos o jogo da capa. Muito esperado, mas cancelado. Star Fox 2 viria para fazer uma revolução com gráficos 3D no Super Nintendo, só que ele não ficaria só nos gráficos. O jogo mesmo chegaria com muita coisa nova. Começando com as fases lineares que nós sempre vamos para frente. Mas aí também teriam as de voo livre. Teria um modo de 2 jogadores, novos veículos, novos personagens e, claro, gráficos melhores. Mas o que aconteceu foi que eles já estavam a trabalhar no Nintendo 64 e resolveram cancelar o 2 porque quando chegasse o dos 64 bits, seria necessário que os novos elementos da jogabilidade ainda fossem coisas inéditas. Acabou que deu certo, o Star Fox 64 se mostrou um jogo excelente. Mas eventualmente, graças aos deuses da internet, a ROM do jogo cancelado apareceu. Ela já foi traduzida, finalizada e tudo, então se tiver curiosidade pode ir lá atrás dele. Agora vamos entrar no domínio do Mega Drive com o Rockman Mega World, ou Wily War, que eu não entendo porque que lá fora chamam Wily. Esse daqui foi o primeiro e por muito tempo o único que pisou no sistema Sega. E foram logo para compensar qualquer tempo perdido. Fizeram logo uma coletânea com os 3 primeiros jogos, com gráficos melhorados e jogabilidade levemente arrumada. Cortaram os passwords e colocaram uma bateria para salvar progresso. Botaram também uma bateria para salvar progresso e uma fase exclusiva e super difícil que dava para escolher a arma dos 3 jogos. De forma oficial e física, o jogo foi lançado mesmo só no Japão e na Europa. E em território americano ele foi distribuído pela TV a cabo, o Sega Channel. Sega CD agora. Cadillac Dinossauros. Decepcionou todo mundo quando descobriram que não era aquele porrada de rua do Flipper. Fizeram aqui um jogo-filme de tiro. A única coisa que tinha que fazer nesse jogo era prestar atenção para desviar dos obstáculos e atirar nos inimigos nessas fases que são super difíceis e que parece que nunca acabam. E ainda por cima eram todas iguais. Muito ruim mesmo. Passem longe dele.
para o 3DO, Shockwave 2, continuação de um dos seus maiores sucessos. Eles foram mostrados como superprodução com os filmes para contar a história e me deixou muito curioso com os previews. Um jogo de nave com esses filmes aqui. Acabou que é mesmo bem pouca coisa pelas imagens. É voar para lá e para cá de forma livre, como o Star Fox não fazia ainda. Uma coisa certa é que eles poderiam ir mais longe e fazer um tiroteio espacial de laser bem melhor. E poderia ser o jogo do futuro que tanto alardeava, mas por que não fizeram isso não sei. Ainda assim, fez um bom uso do hardware do 3DO e ficou acima da média. Coisa que também podemos falar do próximo. O primeiro Star Wars Rebel Assault. Mais uma vez é um jogo filme, não era 3D como no Shockwave. O que vemos o tempo todo é um fundo de filme e pouca coisa tem que ser feita em cada fase, mas nem por isso era um jogo mais fácil. Os gráficos ficaram bonitos aqui, era uma questão de como o videogame trabalhava com os vídeos. A coisa ficou pesada mesmo quando veio a sequência. O Rebel Assault 2 foi um daqueles que pegaram ainda mais pesado na coisa de fazer filme. As cutscenes já eram filmes com atores e muito fundo azul, e também, como era de se esperar, muita canastrice, lançado em 2 CDs. No primeiro, que é o assunto aqui, a coisa foi um nível abaixo e sinceramente só vendeu mesmo por causa do nome Star Wars. E também foi o tempo que o pessoal acreditava que se era gravado num CD então era bom. Na parte do detonado fizeram um pro Doom do 32X, que na prática deve valer para todas as versões. O que tem de interessante aqui foi que falaram um pouco dos seus bastidores com a equipe. Dá pra ver nessa foto os bonecos que usaram para fazer os inimigos. Mas foi um autêntico stop motion, animação quadro a quadro. Essas fotos são facilmente encontradas por aí, mas tem também um vídeo com as entrevistas que tem por aqui pelo YouTube que é bem legal. O que nos leva para a seção dos computadores que tem o NASCAR Racing. Deve ser o primeiro de todos que pelos menus de jogabilidade ele parece que usou a mesma base de um Fórmula Indy dessa época. E que era um simulador muito bom também. Não sei porquê, mas gosto muito desses jogos de corrida antigo que tem esses gráficos quadradões. Eles não eram assim o top de gráficos bonitos, só que a simulação realista e o replay de 20 ângulos de câmera diferentes, isso eu achava legal, e ele pedia só 4 MB de RAM e 15 MB no HD. Era o bastante para fazer tudo isso, um sinal de que os caras sabiam o que fazer com o material que eles tinham na mão. E este é o final da parte 1. Sexta-feira que vem teremos a parte 2 nessa mesma hora. E aí vamos ver o que tem na outra edição que também traz Star Fox na capa. Dessa vez o 64 e é claro que tem vários outros jogos. Um deles é o Castlevania Symphony of the Night. Já fica o aviso aí. De resto vamos fechar aqui com esse episódio de hoje. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário e mande o link aí pra galera. Uma favoritada também é de grande ajuda. Tem esses links aí embaixo que são do Facebook, Twitter, Patreon e várias coisas. Vão dar aquela força pro programa também. E vai ficar aqui também um obrigado por nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Thank you.